Olá, estamos começando o TVT Entrevista e no programa de hoje vamos falar sobre autodiagnóstico pela internet. Segundo pesquisas do site Terra, houve um aumento de 26% em autodiagnóstico com a classe D e E. Diversos usuários estão usando as redes sociais para se autodiagnosticar, mas sem antes passar por um especialista. Para debatermos sobre o assunto que vem crescendo dia após dia, convidamos a psicóloga Ana Paula Pereira Jardim, que atualmente é chefe da divisão do Centro de Referência da Assistência Social da Secretaria de Assistência Social de Batatais. Ana Paula também é membro do Conselho Regional de Psicologia de Ribeirão Preto. Bem-vinda! Mas antes de iniciarmos a nossa entrevista, a equipe de reportagem do TVT conversou com os jovens para saber o que eles pensam sobre se autodiagnosticar pelas redes sociais. Você já se autodiagnosticou pela internet? Sim, eu já me autodiagnostiquei com crise de ansiedade. Eu estava rolando uma rede social e aí acabei achando aí algumas meninas falando de alguns sintomas e eu acabei me identificando com elas e aí eu achei que eu estava tendo uma crise de ansiedade também. Na verdade, várias vezes, né? Tanto quando eu tive alguma preocupação com alguma coisa referente à saúde ou até mesmo da maneira como a gente estava conversando, né? Olhando vídeos que identificassem algum tipo de doença com algumas características. Sim, várias vezes. E uma delas era realmente certo, que aí eu fui no médico e ele falou que era realmente aquilo que eu tinha pesquisado, porque eu mostrei pra ele. E qual rede você chegou a usar para esse autodiagnóstico? Eu estava usando o TikTok. O Google e o YouTube, que eu vi vídeo também das pessoas relatando. Eu já usei o Google e o TikTok. E depois desse autodiagnóstico, você chegou a procurar algum especialista ou você só se contentou com o resultado do TikTok? Não, eu acabei me autocontentando com o resultado do TikTok mesmo, e aí eu continuei procurando um pouco mais sobre o assunto, mas foi só isso. Eu fiquei só na hipótese mesmo. Não, eu confiei na rede social mesmo e falei, não, então é isso mesmo que eu tenho, mas nunca fui atrás. Eu fui no médico, eu pesquisei, aí continuou aparecendo, que foi dermatite atópica na pele, né? E aí eu fui no médico, aí ele falou, vamos tratar tudo, e aí eu tô tratando, porque não tem cura, né? E aí é isso. E qual foi a doença que você se autodiagnosticou? Foi o TDAH e ansiedade. O TikTok me autodiagnosticou com bursite no braço e no tornozelo. E também eu tive um problema nas amígdalas há um tempo atrás e era amidalite e me diagnosticaram com câncer pelo Google, né? Então, assim, não era certo, né? Como vimos nos depoimentos que acabamos de assistir, diversos estudantes se autodiagnosticaram. Quais as consequências e riscos de se autodiagnosticar pela internet? As consequências podem ser muito danosas, elas podem ser graves. Se a gente fizer um paralelo, por exemplo, com automedicação, né? A automedicação é uma questão também complicada. Se você toma um remédio, né? Você pega lá a bula, mas só toma um remédio, e você não sabe a dosagem, você não sabe se você tem algum tipo de alergia àquele medicamento, ele pode, inclusive, levar a pessoa a óbito, né? Então, se a gente fizer até um paralelo com relação aos perfis aí de psicopatologias ou de doenças, né? Ou mesmo de perfil de personalidade, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque esses plataformas, né, esses meios da mídia, né, que falam sobre doenças, perfis, eles só falam a informação, né, gente? É uma informação. Eu acho que é muito complicado você achar que fazendo um TikTok, enfim, entrando nesses programas, nessas plataformas, você consegue saber exatamente aquilo que você tem. Então, assim, uma coisa é a informação, outra coisa é o conhecimento. Então, acho que a gente precisa fazer uma diferença muito grande. Então, você tem acesso às várias informações que o Google passa, o que é tal doença, quais são as características, né? Então, você tem aí um universo realmente muito vasto das informações, de doença, de situações, de questões psicológicas. Eu sou assim, ansioso, ou eu tenho TDAH. Mas assim, não dá para confiar, né? Eu acho muito preocupante isso, né? Eu acho que o mais importante é que você vá no especialista, que você faça realmente uma avaliação médica,
que realmente você faça até, porque o médico vai pedir exames, né? Então, não tem jeito de você, tipo assim, fazer no olhômetro. Ah, eu fiz ali, eu preenchi aquelas respostinhas e agora eu tenho isso. Então, eu acho que realmente é muito sério, gente. Acho que precisa, assim, chamar atenção para quem está entrando nesses locais que tem esses programas ou essas plataformas e realmente precisa se atentar, porque isso não é, assim, científico. Não dá para dizer que isso tem uma certeza científica de que aquilo que está sendo falado lá é o que eu tenho. Então, é importante que a gente procure médico, que a gente procure psicólogo, que a gente procure um profissional, que a gente confie para que a gente realmente possa fazer uma avaliação mais certa, né? Mais correta, cientificamente comprovada. Então, realmente precisa ter bastante cuidado, né? Ô, Ana, então jamais poderíamos confiar em tópicos de saúde mental na internet? Olha, o que a gente precisa saber quando a gente... foi boa a sua pergunta. O que a gente precisa prestar atenção com relação aos tópicos da internet que falam de saúde mental? A gente precisa procurar saber a origem dessa informação. Então, a fonte é muito importante, né? Quem que fez essa matéria? É um profissional, é um cientista, é uma pessoa de renome ou não, né? O mais importante é confiar na fonte. A gente precisa saber quem fez aquela matéria, quem fez aquele artigo, né? Se é uma universidade, se é alguém de renome. Então, a gente precisa procurar profissionais e entidades, né, universidades, que são sérias, gente. Isso é muito importante para que a gente possa confiar na informação e no conhecimento que a gente está tendo, tá? E qual o principal público afetado por esse tipo de conteúdo nas redes sociais? Acho que o público mais jovem, né? O público adulto mais jovem acessa muito a internet, né? Acho que não tem muito como eles não serem, assim, a linha de frente ali nessa questão de ter mais acesso a esse tipo de informação vindo desta maneira. Então, acho que a gente precisa cuidar realmente, principalmente adolescente, né, que troca muita informação, que está muito nas mídias, que está muito, né, entrando em TikTok, Google, enfim, WhatsApp, todos esses mecanismos aí de informação, de troca de informação. Por quê, gente? Porque isso pode trazer para esses adolescentes problemas que, na verdade, eles não têm. Né? Então, se eles entram nessas plataformas com essas informações e aí eles ficam achando que eles têm determinado problema ou determinada característica, porque está escrito lá, isso é muito grave, porque a pessoa pode acreditar que tem um problema que na verdade não tem, e às vezes aquele problema que ela tem ou a dificuldade que ela tem não está sendo tratado, não está sendo cuidada. E isso realmente pode levar a outros problemas psicológicos importantes ou mesmo até o adoecimento mental. Então, acho que a gente precisa realmente cuidar muito disso, né? As redes sociais deveriam filtrar ou supervisionar esse tipo de conteúdo? Eu acredito que as redes sociais deviam ser cautelosas dos conteúdos que elas apresentam, né? Então, assim, a questão da veracidade, eu acho que a verdade da informação, a fidedignidade do conhecimento, ele tem que vir acima de qualquer coisa. Porque, veja bem, os jovens entram nesses sites ou acessam essas informações. Eles vão acreditar, eles podem ser levados a acreditar que eles podem ter alguma doença ou alguma patologia ou algum problema psicológico que eles não têm. E isso é muito grave, né? Então, acho que a gente precisaria que essas plataformas, quando apresentam esses conteúdos na internet, eles realmente fossem embasados em conhecimento científico, né? Que a própria ciência produz, seja na área médica, seja na área da psicologia. Acho que isso seria uma preocupação que eu vejo que seria importante. Os especialistas em saúde mental se sentem desvalorizados com essas pessoas procurando esse tipo de conteúdo na internet? Qual que é a sua opinião sobre isso? Você como especialista em saúde mental. Eu acredito que os especialistas, na verdade, eles ficam mais preocupados com o que está acontecendo do que desvalorizados. É uma preocupação, assim, grande. Eu posso falar da área mais da área da psicologia, por ser psicóloga, mas é uma preocupação dos profissionais
de que, pelo fato desses adolescentes e jovens estar acessando conteúdos que nem sempre são verdadeiros ou reais e podem isso impactar nas condições emocionais desses adolescentes, isso traz, na verdade, mais preocupação para os profissionais, eu diria, do que mais desvalorização. Eles não se sentem desvalorizados, mas há uma preocupação dos profissionais com relação ao quanto que essas informações podem impactar a saúde mental dos jovens. Então, assim, quem não tem uma situação, não tem uma questão emocional, pode achar que está tendo aquilo. E isso que eu acho que é o mais preocupante. Quer dizer, não tem uma doença ou não tem um problema e pode achar que está tendo. Eu acho que isso é o mais sério, né, gente? Com certeza. E existem casos de pessoas que se autodiagnosticaram e chegaram a ficar internados por conta disso. Nessa situação, quem é o culpado? Quem se responsabiliza? Então, aí eu acho que a gente deveria pensar que talvez fosse uma responsabilidade compartilhada, né? Eu acho que tem uma responsabilidade dos pais quando são adolescentes, né? Que não tem maioridade civil. Então, acho que até os 18 anos, acho que os pais ainda são as pessoas que precisam estar acompanhando seus filhos, entendendo sobre a questão desses conteúdos, quem que eles estão acessando, o que está sendo acessado, o que eles estão compreendendo dos conteúdos que eles estão acessando, né, gente? Acho que isso é muito importante. Acho que precisa haver diálogo, né, entre os pais e os seus filhos. O diálogo é a maneira que a gente tem de poder discutir e refletir junto sobre o que está acontecendo no nosso ambiente, no nosso mundo, né? Acho que é muito importante que os pais tenham uma aproximação aí dos filhos com relação a essas questões prioritariamente. Agora, o adulto jovem, né? Eu acho que também precisa, procurar melhores informações. Eu acho que, eu diria até que no caso, eu acho que não dá para substituir o profissional, né, a pessoa, pela informação que está na internet, gente. Acho que a gente precisa confiar no profissional que estudou para isso, que fez uma formação para isso, né, que tem uma bagagem, que tem uma experiência, que tem um conhecimento. Eu acho que isso não dá para ser substituído com Google, com TikTok, né, gente? Acho que a gente precisa pensar nisso com mais carinho, entendeu? Ana, esse tipo de conteúdo nas redes sociais dificulta o trabalho de psicólogos, psicanalistas e psiquiatras? Eu não diria que ele dificulta, eu diria que ele confunde mais as pessoas, sejam os adolescentes, sejam os jovens. E o que acontece? Os profissionais de psicologia, eles acabam muitas vezes recebendo esses adolescentes que se autodiagnosticaram achando que tinha uma coisa e às vezes acabaram tomando remédio que não podia. Eles acabam trazendo um agravamento ou trazendo um problema que na verdade eles não tinham antes. Então, os psicólogos na verdade vão acabar tendo que estar aí à disposição para acabar cuidando dessas crianças ou adolescentes, porque eles acabam se envolvendo de tal maneira com a informação e muitas vezes eles acreditam, né, que aquilo que está colocado ali na internet que é a verdade. Então, não há um senso mais crítico, às vezes, do jovem e do adolescente. Então, precisa haver um senso mais crítico sobre a natureza dessa informação, né? O conhecimento realmente que essa informação traz ou não. Porque se a gente só tiver informação pela informação, você pode ter fake news, né? A gente viveu aí e vive uma era de fake news, né? Então, acho que a gente precisa cuidar muito dessa questão da veracidade e da legitimidade, da fidedignidade da informação, porque isso faz uma diferença muito grande e impacta emocionalmente todos, na verdade, né? Você faz um diagnóstico, eu não tinha nada, de repente eu fiz um testezinho aqui, agora eu tô com um problemão. Imagina o que isso impacta no emocional dessa criança ou desse adolescente. Então, acho que a gente precisa tomar conta disso, precisa cuidar disso, né? Sim. Atualmente, houve um aumento de médicos que estão utilizando as redes sociais para promover o trabalho deles através de vídeos sobre determinado assunto.
Você acha que isso pode ser um dos motivos do aumento de usuários que utilizam a internet para se autodiagnosticar? Eu acho que isso, a internet, o fácil acesso a vídeos, a informações, eu acho que ajudou no sentido de popularizar mais, né, sobre o conhecimento de tudo que está ao nosso redor, seja das doenças, seja das nossas características, enfim. Por outro lado, dependendo de quem vai fazer essa informação, isso pode ser complicado, né? Eu acho que a gente precisa realmente entender quem são esses profissionais, são esses médicos. Acho que tem muita gente séria, gente, em todas as áreas, né? Tem muitos profissionais bons aí de medicina, tem muitos profissionais bons de psicologia, tem muitos profissionais que fazem psicoterapia, que são terapeutas, mas assim, é preciso que a gente entenda que conhecimento sobre um determinado fenômeno psicológico, conhecimento sobre uma patologia, conhecimento sobre um fenômeno emocional, não é tão simples assim, que com um cliquezinho, né, lá no celular, eu já sei tudo que eu tenho. Ainda mais se tratando de ser humano. A gente está falando de uma complexidade muito grande, né, do fenômeno humano. A psique humana é algo muito complexo. Então, não dá para a gente dizer assim, eu fiz um testezinho e já sei quem eu sou. Então, essa descoberta, esse conhecimento sobre si próprio, é um processo muito longo. E você leva a vida toda para se compreender, para se entender, para se entender como ser humano, para se conhecer como pessoa. Então, assim, eu acho que a gente precisa realmente ter muito cuidado com as informações. Eu acho que a gente precisa checar as informações e eu acho que, antes de tudo, a gente precisa, se a gente sentir que não está bem, procurar um profissional, né? Não basta só entrar na internet, acessar esses conteúdos, não vai trazer resposta pronta. Não tem uma mágica, né, gente? Eu acho que a gente precisa entender isso. Não é informação que já diz quem eu sou. Eu acho que é muito mais do que isso. A informação é um aspecto, né? Eu acho que a gente precisa considerar todos os outros da vida daquela criança, daquele adolescente, daquele jovem, tá certo? Quais iniciativas podem ser implementadas para combater o autodiagnóstico na internet? Olha, eu não sei se é muito fácil isso, né? Porque é tudo muito aberto na internet, né? Mas eu acho que precisariam ter campanhas. Acho que a gente poderia ter campanhas que fizessem esse tipo de ação junto com a sociedade de uma forma geral. Acho que a gente precisa alertar a juventude, né, sobre o cuidado que se deve ter, as formas de acessar esses conteúdos, o que significa isso, isso realmente tem validade, esses esse autoteste, isso realmente é científico, né? Eu acho que isso tudo precisa ser muito bem pensado, muito bem refletido, muito bem dialogado. Eu acho que tem que ter uma discussão mais ampliada. Acho que deveriam ter iniciativas de campanhas, ou na televisão, ou via mídia mesmo, porque eu acho que sim, é um cuidado que a gente precisa ter com a nossa juventude, né? Eu acho que a informação é importante, quanto mais acesso à informação, acho que é um direito da gente enquanto cidadão, né? Nesse mundo de hoje. Mas, por outro lado, a gente também precisa tomar conta da qualidade do que está sendo, assim, comunicado, do que está sendo informado, do que está sendo transmitido para esse pessoal, né? Acho que é uma responsabilidade muito grande, né? Ana Paula, muito obrigada pela entrevista, agradecemos sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui com vocês, gente. Muito tá? obrigado. Muito obrigada. Obrigada, tá? E o TVT fica por aqui. Até o próximo programa.